Bom dia a todos. Eu me chamo Gilberto, mestre Gil aqui do canal. Eu prometi que momentos atrás eu faria um terceiro vídeo explicando um pouco sobre a estrutura que eu havia dito do direito para o jurista. Agora vem uma parte que é um pouco complicada de se citar, porque é a parte da historiologia. Por que que história? Você tem as bases, quatro bases principais, que são, primeiramente, espera só um segundo. Agora dá uma reduzida. Só um segundo, primeiramente, são a base literária e portuguesa, que são um idioma. Você tem que saber se expressar bem por ele, para você conseguir ter o assunto de forma mais plausível, mais elaborada. Depois dele, você tem o segundo, que é a historiologia, a história de como que o procedeu do início da estrutura do direito para a atualidade. E você tem também o fator da sociologia, que é a base da sociedade. O direito, assim como qualquer outra ciência, qualquer outra arte, ela foi feita para resolver um problema comum ou um problema específico. Às vezes acontece de acontecer uma elitização, como é o caso de algumas outras áreas, mas eu não vou entrar nesse aspecto agora. No caso da historiologia, temos que lembrar que o direito brasileiro, ele começa não começa no Brasil, e sim começa em lugares anteriores como Portugal e Espanha. Portugal e Espanha tem muitos aspectos ligados ao direito canônico, que é derivado por sua vez do direito romano. Então, inicialmente a base se torna em duas, de uma espécie de base dual, que é tanto a base canônica, que, que tem uma baita fundamentação de longos anos, de uma estrutura extremamente polida, que é até complicado de se administrar, porque ela cria muita parte dos procuração de documento, aí você tem a Inquisição Espanhola, que tentou criar um procedimento para se ter uma forma mais efetiva de se aderir a descobrir um crime ou não. Aí você tem o direito romano, que já era um direito mais civilizacional, que era utilizado desde os tempos da República Romana. Você também tem outros aspectos que favoreceram esse tipo de estrutura, e os aspectos coloniais, que são as cartas, acho que é cartas coloniais o nome correto, ou cartas notoriais. Não me recordo de forma correta do nome certo. E essas documentações são inicialmente a base. Aí você tem, acho que a carta filipina, carta dos tratados de Tordesilhas e outros documentos que são as bases iniciais do direito brasileiro. O direito brasileiro ainda era muito vinculado às metrópoles ibéricas. Com o passar do tempo, com a instituição do Império, com outros movimentos que houveram no Brasil, o Brasil tomou uma atitude um pouco mais independente e começou a introduzir aos poucos aspectos do direito francês, e de outros países que eram aliados dele. Na época, a França estava invadindo, tanto que foi esse motivo que se proclamou reino, depois império. Então, um exemplo melhor que possível foi quando Dom Pedro I colocou no Brasil os direitos comerciais, acho que é Código Comercial, o direito comercial, que foi inspirado nos direitos napoleônicos. Tem um documento Napoleão de 1808, acho que é 1808, depois Dom Pedro I ou utilizou desse mesmo documento para introduzi-lo em 40 ou 30. Perdão por data, pois eu tenho algumas dificuldades para lembrar corretamente de datamentos históricos muito específicos. Nessa atividade, você tem até hoje o mesmo direito tendo validade.
incrivelmente, o mesmo documento feito por Dom Pedro I até hoje é utilizado no Brasil de forma mais geral. Aí, nesse percursor de tempo, o Brasil tomou uma independência legislativa das outras nações, em vez de ficar copiando elas no período do Império. Aí nós tivemos múltiplos documentos e formas parlamentares, a gente criou muitos aspectos únicos do Brasil, porque o direito brasileiro estava fazendo o foco de atender o povo brasileiro. Aí com a proclamação da República a gente perdeu até uma chance de ter, porque estavam criando naquela época, estavam criando um documento para conseguir, entre aspas, auxiliar os ex-escravizados depois da proclamação da Lei Áurea. Tem até que procurar depois aqui, porque esse documento é importante mesmo ele sendo esquecido por muita gente. E esse fator, deixa eu. Ah, tá ligado. E esse fator leva ao início de um problema que ocorreu no Brasil depois. Na época da velha República, Primeira República Brasileira, o Brasil começou a ter uma fase de copiar aspectos de outras repúblicas que estavam ao redor e até internacionais. Aí tivemos cópias de conceitos franceses, cópias de conceitos americanos, às vezes a gente copiava algumas coisas de vizinhos, que não eram uma coisa em comum, já que todo mundo naquele aspecto já era uma república. E o Brasil teve um destaque, mesmo sendo um período muito ruim, entre aspas, na Primeira Velha República, ela teve certos desenvolvimentos ainda ligados à estrutura brasileira, à estrutura do Brasil em si. Tanto que foi a primeira época que tivemos um presidente negro, foi a primeira época que nós tivemos a introdução de algumas mulheres na advocacia, tivemos outros aspectos que tiveram objetivos de ampliar o entendimento do Brasil como povo e a sua história de um direito. Aí, logo após a década de 30, quando estava tendo o início, o pós-Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e outros aspectos um pouco mais elevados, que aí tivemos Era Vargas e outros pensamentos como integralismo, introdução do comunismo no Brasil e outros fatores que tiveram atividades nocivas e positivas, tanto que teoria tridimensional do direito é uma antigamente. Tem que ver aqui direito o nome do indivíduo, que ele é uma pessoa extremamente inteligente, não consigo. Miguel Reale, ele foi parte do movimento, ele foi parte do movimento integralista junto do Salgado. E ele, depois que ele traiu o movimento, ele criou vários aspectos extremamente interessantes. E até aconselho o pessoal ler esse livro sem mesmo ter pretensão de ter o direito como área de estudo. Porque é uma linha muito. Como é que eu devo dizer? É uma linha muito intelectual, é um aspecto muito inteligente. E o direito brasileiro, depois desse tempo, ainda teve muitos fatores de cópia. Como assim, cópia? Principalmente o melhor exemplo de todos é o código o CCLT brasileiro, que é inspirado na carta de Mussolini. É uma coisa que é até uma atrocidade, pois era para se saber o problema desse tipo de fator, mas no Brasil você tem ainda alguns aspectos de coisas da era Vargas, ainda mais considerado de códigos penais e outros aspectos. E o Brasil no próximo quando foi correndo atrás desses aspectos, em vez dele focar numa lei que pretendesse os aspectos do povo, ele começou a desandar e criar coisas copiadas de outros países porque achava que isso dá certo. Uma coisa que é um erro completo é isso. Pois, vou usar um exemplo aqui. Atualmente, em
2024, quando eu falo isso, se alguém me ver depois. A lei brasileira, ela se baseia em outros aspectos de outras leis de outros países com problemas completamente diferentes do Brasil. Você copiar conceitos de outras nações para resolver para resolver o problema da sua é a mesma coisa de você comprar uma peneira para tampar um vaso. Não adianta nada. A água vai passar, o que tiver alguma infecção vai passar, fungos vão passar pela peneira. Você tem que comprar uma tampa. E isso se torna um problema. Vamos dar um exemplo. A França, tempos atrás, o pessoal adora ligar na hora errada. A França, tempos atrás, criou um aspecto de foi a lei das águas, que o Brasil copiou. Os problemas de água na França são bem diferentes dos aspectos de água no Brasil. Então você tem que adaptar determinados documentos, ou você pega o conceito e adapta para o seu, ainda mais quando se trata de um direito de terceira via e geração, como é o caso do direito das águas, que é direito do meio ambiente, e você introduzir isso no seu direito. Porque você tem que atender à expectativa do seu povo. A lei feita dos outros é feita para atender problemas dos outros. E a historiologia do direito se torna um problema por conta disso. O Brasil ele começa a romper o laço histórico da própria lei, romper esse laço que tinha-se na antiga Primeira República, esse laço do Império, do Reinado, dos períodos de independência, nessas eras que o conceito, o direito brasileiro, a filosofia brasileira estava começando a ter um ápice e começa a copiar de forma indiscriminada aspectos de outros documentos, de outros locais. Um exemplo mesmo, no Brasil existe muitas atividades que são completamente desregradas, não tem sentido algum. Houver certos monopólios de coisas que são de bem social. A proteção do direito do trabalhador. Por que, que o Brasil segue um aspecto de monopólio da proteção do direito do trabalhador através do sindicato? O brasileiro só pode, se ele for trabalhar em uma estrutura, ele só pode seguir o seu, entre aspas, um sindicato, em vez de poder escolher qual sindicato ele participa. Isso é danoso. Fica mais confuso ainda quando você tem muito poder dentro do sindicato. O sindicato ele é feito para... Começou. O sindicato é feito para ter sindicato é feito para auxiliar a relação entre trabalhador e empregador. E o sindicato é um mediador entre esses dois para conseguir ter um melhor benefício para o empregador. Para o empregador não, para o empregado. E isso é um aspecto que pode ter em desenvolvimento. A sociedade é feita para ter esse tipo de entendimento. Só que se a pessoa não se sente representada por aquele, ele poderia ir a outro. No caso do Brasil, não é esse, porque se você faz parte de um sindicato, se você ou exercer o sindicato, você tem que participar daquele e não pode participar de outro. Não há sentido nisso. Sindicatos, assim como qualquer outra instituição, não tem o dever de ser monopólio. Não deveria ter monopólio. Eu poderia ter um sindicato dos pedreiros aqui e um sindicato dos pedreiros aqui, na mesma cidade, atendendo a mesmo tipo de população, só que um vai tentar ser melhor que o outro para conseguir desenvolver melhor de benefício ao empregado. E isso não acontece, porque a gente copiou aspectos de outros países para tentar criar uma organização e também de outros sistemas políticos. Isso é um agravante. A situação fica um pouco mais gravosa quando você vê leis penais e leis civis. Certas coisas dentro da população brasileira são
impossíveis de serem toleradas. A população brasileira tem uma certa intolerância a determinados tipos de ações, só que essas mesmas ações não são ligadas ao direito. Então elas não têm pena, mesmo que a população tenha repulsa, que é o que ela pensa, a população ela tem um determinada repulsa a determinados tipos de comportamento hostis a ela, só que nada é feito. Não existe uma lei específica para isso. Agora, determinadas coisas que a população não tem sequer nenhum tipo de aspecto que não causa nenhum dano a ela, existem leis que proíbem esses tipos de ações. Não se entende o porquê, mas assim funciona. E isso, o pessoal vai tentar ainda achar confuso porque que isso aqui é um aspecto da historiologia. Porque isso é um processo gradativo, isso não foi simplesmente de um tempo para o outro. Muitas das leis que estão ainda em ação são da década de 40. As leis de outras nações têm tem uma assim, desde 1800 que estão em vigor aqui no Brasil. Então, se torna uma coisa extremamente complexa, uma coisa extremamente exaustiva e não há benefício, porque a população não é atendida, porque a lei que foi criada não atende uma necessidade ou uma demanda dela. A lei não tem eficácia porque ela não consegue cumprir o requisito que necessita. E o jurista tem que tenta fazer um princípio que pode afetar outro princípio por fatores errôneos. Aí fica uma lei extremamente exaustiva que não há lógica, ela fica uma lei lógica. Você tem que atender ela e você cria princípios, você tenta criar justificativas de jurisprudência, súmulas e princípios para tentar justificar porque aquela lei funciona. E isso se torna um caos. Um caos completo porque uma coisa que acontece ainda muito no STF, STJ e outros tribunais é tem uma lei, eles querem atender uma demanda internacional de direito internacional, como alguma coisa de carta de direitos humanos. Aí eles tentam criar uma norma específica com a justificativa determinada. Só que em vez deles criarem algum outro aspecto para definir que aquela justificativa é atendível, eles pegam a justificativa mais simples, mais simplória, porque é uma justificativa lógica, tentam ter lógica, só que essa mesma justificativa atende a outros que eles não queriam atender. Então, uma lei tipo violência contra a mulher, alguns crimes hediondos, como homicídio, coisa do tipo, que entraria, eles utilizam esse negócio que o crime é hediondo para justificar uma celeridade ou algum outro aspecto para tentar atender o feminicídio. Vamos dar um de exemplo. Só que esse aspecto cria uma margem gigantesca para colocar outros crimes contra a vida. Aí, em vez de atender uma demanda com a justificativa mais plausível, essa justificativa se torna uma bola de neve, pois eles colocam no meio dizendo que feminicídio tem que ser atendido de determinada forma por conta que é um crime hediondo. Aí os crimes de aborto, os crimes de homicídio, os crimes de infanticídio e outros crimes que são hediondos entram nessa bola e começam a criar uma esfera gigantesca que começa a descer e atropelar e superlotar os tribunais mais avançados. Bom, espero que o pessoal tenha entendido. Caso não tenha entendido, eu faço outro vídeo explicando, porque tá dando mais de vai dar 20 minutos aqui. Eu não gosto de fazer vídeo muito grande para não atrapalhar o conhecimento.